amiguinhas e amigas, estamos começando mais uma edição do Pod Inova, o seu podcast da inovação, e hoje temos mais um convidado especial, ele que é um dos maiores gestores públicos do Brasil, sem exageros, José Antônio Parimoski, nosso gestor de governo e finanças aqui na Prefeitura de Jundiaí. Parimoski, seja muito bem-vindo ao nosso podcast. Obrigado, Jones. Um prazer enorme estar aqui com você. O Jones é meu companheiro de trabalho, né? Companheiro de luta. A gente já está aí na estrada da vida já há algum tempo. Pessoa que eu admiro e está sempre inovando. Agora me surpreendeu aqui, está fazendo um podcast. Da meia-noite às 6 a gente grava o podcast da trabalho. Parimoski, obrigado por ter aceito o nosso convite. Eu sei mais do que ninguém da sua agenda, sei o quanto você trabalha, você não para, mas a gente vai falar sobre isso. Muito obrigado mesmo por estar aqui. Sorte que é em Jundiaí o podcast, né? Se fosse em São Paulo ia ser um pouco mais difícil, mas deu tudo certo. Deu, graças a Deus. Vamos lá, manda. Parimoski, uma dúvida que algumas pessoas têm. Você é um grande gestor público, você tem experiência, você trabalha muito, mas como que começou a sua trajetória? Nós sabemos, né, como você começou a participar a partir de um convite. Todo mundo que entra na gestão pública, pessoal, ele é a partir de um convite, salvo aqueles que são servidores de carreira, né, que prestam um concurso, mas os demais são a partir de um convite de alguém. Eu fui convidado por você. E quem te convidou? Quem seria o Parimoski na gestão pública? E como que foi esse começo aí? Conta pra gente. Meu padrinho político foi o Dr. André Benassi. Né? Ele e o Sérgio Del Porto Santos, né, que foi secretário de Fazenda do município lá atrás, na gestão do Benassi, né? O Benassi foi prefeito 2 vezes de Jundiaí, 83, 88 e 93, 96. Né? E eu trabalhei no segundo período dessa segunda gestão. Eu trabalhava na iniciativa privada, né, junto com o Sérgio, ele tinha um grupo de empresas, eu tocava essas empresas dele e ele era secretário de planejamento nessa segunda gestão dele à prefeitura de Jundiaí. E ele me levou um dia, ele falou que queria levar você a conversar um pouco com o prefeito. Né? Eu falei, o que o prefeito Benassi quer comigo? Eu não conhecia ele pessoalmente. Meu pai trabalhava na prefeitura, conhecia ele, me falava que era um cara espetacular, uma pessoa de visão, pessoa simples, mas de extrema visão. Eu falei, que legal, vou conversar com alguém bacana, né? Afinal é o prefeito, né? Prefeito. Chego lá, ele já começou a me dar missão. Eu falei, mas eu não estava entendendo, né? Ele falou, olha, nós precisamos... Se apresentou, né? Eu sou o Dr. André Benassi, seu pai é nosso amigo há muito tempo, né? O Sérgio fala muito bem de você e tal, que você é um grande valor, mas que nas empresas dele lá você já fez tudo que tem que fazer. E nós estamos precisando de gente aqui agora. Ele começou a falar para mim do projeto de despoluição do Rio Jundiaí, né? Que precisava de alguém com competência para tocar, porque era importante fazer as redes de esgoto, que a cidade de Jundiaí no futuro ia ter o esgoto tratado e que isso era estratégico. Eu fiquei ouvindo, falei, mas o Sérgio falou que era uma visita, né? Tipo, eu nem sou contratado, nada, já está me passando tudo isso. Mas foi muito interessante, foi muito engraçado, né? E ele, ao final da conversa, a gente acabou se entendendo ali e tal, e o convite partiu, e aí eu entendi que era um convite. Aceitei, eu tinha 28 anos de idade, enfim, era bastante jovem, e aceitei o desafio, né? E ele falou para mim, olha, inclusive, Parimoski, tem umas coisas aí que eu sempre recebo aqui das universidades, tem muito curso de administração pública vindo aqui para o Brasil, e eles sempre convidam os prefeitos para mandar a gente lá para fazer. Eu vou ter um curso aqui que parece interessante, se você quiser fazer, inclusive, acho que seria interessante, de gerente de cidade. Eu falei, não, pois não, doutor André, vamos conversar um pouco melhor, depois a gente fala do curso também e tal. E aí eu refleti, fui embora, falei com o Sérgio, foi puta que surpresa, né? Ele falou, pois é, eu disse a seu respeito, ele topou, ele vê em você realmente alguém preparado para assumir a Secretaria de Finanças aqui, eu trabalhava na área financeira. E já era de cara para ser secretário de Finanças? Comecei como secretário de Finanças, né? Eu era gerente financeiro das empresas dele, né, na iniciativa privada, onde eu comecei como office boy, com 13 anos. Caramba! Então, eu já tinha trabalhado lá há 14 anos, né? E eu aprendi muito com as pessoas com quem eu convivi, doutor Lino Coser, doutor Rui Barbosa de Oliveira, contador, auditor de mão cheia, enfim, pessoas assim, o Castilho, né? Que até outro dia a gente homenageou ele, que tocou a Faz Grande durante muito tempo. Conheci muita gente boa, Jones, e aproveitei o grande conhecimento que eles tinham para poder absorver esse conhecimento. E André, na política, nem se fala, né? Para mim, um dos maiores políticos aqui da nossa cidade, que trouxe a cidade, inclusive, se a gente hoje tem o resultado que tem, naturalmente, se não houvesse aquela programação, aquele planejamento que ele fez lá atrás, talvez hoje a gente não estivesse aqui comemorando, né? Que tem 100% de água, de esgoto, enfim. Isso tudo é um aprendizado, né? A vida realmente é uma relação de troca permanente, né? E eu, particularmente, eu gosto muito disso. Eu acho que eu sei hoje bastante coisa, eu consigo ensinar muita gente, né? Agradeço suas palavras elogiosas aí, melhor gestor do Brasil, um dos melhores, mas enfim, acho que eu faço isso o tempo todo, né? Realmente eu me dedico muito a servir a minha cidade com muita honra, muito orgulho,
E também aprendo todo dia, né? Com o nosso time, você sabe disso, está sempre perto de mim. Nosso time é muito valioso, muito valoroso, né? E a gente todos os dias está fazendo algo para poder trazer inovação para a cidade. E depois disso ele me falou, olha, tem um curso lá e eu topei. Fui fazer o curso de gerente de cidade, primeiro curso do Brasil, né? Me formei, fiz pós-graduação e de lá para cá nunca mais saí da administração pública. Estou já há 27, vai fazer 28 anos já de administração pública no Brasil. Já passei nas 3 esferas de governo e graças a Deus já tive a oportunidade de servir o meu país, né? O nosso estado, como secretário adjunto de planejamento, 13 a 16, e agora estou de volta aqui em Jundiaí, junto com o prefeito Luiz Fernando, que também é um grande político, um jovem brilhante, né? Pela idade, você nem disse tudo que ele já foi, né? Deputado estadual, federal, enfim, já foi vereador, presidente da Câmara, prefeito 2 vezes, e está despontando aí como um grande valor da política brasileira, né? A gente está tão carente de bons políticos, né? Bons gestores, e mas é muito honroso, né? Muito honrosa essa missão de servir a Jundiaí. Sem sombra de dúvidas. Você falou da questão federal. Você passou por Brasília também durante o mandato do próprio doutor André Benassi, né? Ele foi candidato, ganhou a eleição. Isso, ele me convidou para ir para Brasília com ele. Ele gostou tanto de você enquanto secretário de Finanças que te levou para Brasília. Como que foi essa passagem por Brasília? O que você aprendeu lá e o que você traz até hoje desse aprendizado final? Aí virei chefe de gabinete dele lá em Brasília, né? A gente ia toda semana. É outro mundo, né? Para Brasília. Né? Aprendi que o Brasil é um país de dimensões continental, não só pela extensão territorial, mas pelas diferenças que existem. Né? São muitas diferenças. Se você servir na merenda do garoto que mora no Nordeste, né? A rapadura, ele naturalmente vai ser aceitável porque faz parte do cardápio dele. Se você servir lá para o gaúcho, ele não vai comer porque não faz parte do cardápio dele. É outro Brasil, né? Né? É outro Brasil, né? Outro dialeto. O Brasil é magnífico. E é interessante olhar, né? O Brasil, inclusive, tem um problema, né? Quando a gente ouve falar mais Brasil e menos Brasília, Brasília concentra muito poder, e a gente precisa realmente repensar o Pacto Federativo Brasileiro, que é essa responsabilidade dos tributos divididos por todos, né? Os estados e municípios. São 5.570 cidades e 27 estados que têm que dividir todos os recursos arrecadados, mas, ao mesmo tempo, tem um desequilíbrio na hora da prestação de serviço, ou seja, o município acaba ficando com menos recurso, com mais responsabilidade, porque as pessoas moram na cidade, elas não moram no estado, não moram na União. Né? E isso nos dá a visão lá de cima, que tem muita deficiência nessa visão do planejamento. Estava trabalhando na Câmara dos Deputados, e quando a gente estava discutindo a lei de responsabilidade fiscal, João, para você ter ideia, eu fiz parte do grupo que trabalhou na relatoria da lei de responsabilidade fiscal. Eu vi ela nascer. Né? Ela foi aprovada em 2000, e nós estamos em 2022, é uma lei que já tem 22 anos, e ainda o Brasil tropeça na sua política fiscal, fazendo coisas que desde lá já estava especificado na lei que não poderia fazer, porque realmente acaba com a economia do país, traz realmente a inflação de volta, como é o caso que nós estamos vivendo hoje. A inflação rouba o salário das pessoas mais pobres, tira o prato da mesa das pessoas, traz muita dificuldade para a sobrevivência, né, digna das famílias. E isso tudo, olhando lá de cima, você tem muita disparidade das visões. E isso é que abre o horizonte. Aí você entende como é que a máquina pública federal, seus diversos ministérios, olha o Brasil e planejam as políticas federais, as políticas nacionais. Né? E esse aprendizado, né, é uma universidade absolutamente que, mesmo fazendo administração pública, você acaba não tendo a experiência prática. Então, isso me abriu muito o horizonte, me trouxe muito conhecimento e aumentou o meu nível de capacidade como gestor público de conhecer Brasília, de ter trabalhado também no Estado, nas 2 áreas, no Legislativo e também no Executivo, e a minha maior parte da carreira na esfera municipal. Né? Eu sou municipalista convicto, acredito muito que deveríamos nos concentrar mesmo, né, para os municípios fazerem mais. Nós estamos mais perto das pessoas e é aqui que a gente responde melhor os anseios da população, as necessidades, inclusive daqueles que mais precisam. Né? E hoje ser político, Jonas, é cuidar de gente. O prefeito sempre fala, você tem que naturalmente ter técnica para fazer ponte, viaduto, estrada, mobilidade, segurança, educação, mas você precisa ter empatia, saber cuidar de gente e fazer a política pública direcionada para as pessoas. Sim, enxergar a dor do outro, né? Que tem muito problema, realmente tem gente que está muito distante, né? Muito político que se distancia das demandas, né? Das mazelas e pensa muitas vezes, inclusive, só no poder, né, Paulo Mosca? Os projetos de poder, eles têm realmente provocado um estrago enorme no nosso país, porque a gente não tem um plano de longo prazo, né? Aliás, hoje, se a gente for analisar o Brasil, o grande dilema é que o Brasil não tem um planejamento de longo prazo. E isso faz com que realmente a gente vá por soluço,
a política de educação vai mudando o ministro mais do que qualquer coisa. Não consiste, né? Não dá consistência na política continuada. Isso realmente provoca um rombo, né? Porque, veja, um país sem educação é um país que não tem nenhum tipo de incentivo para que as pessoas realmente acreditem que há esperança, que a gente vai ter investimentos em inteligência, que a gente vai ter investimentos na formação dos nossos jovens, enfim. Tanto é que o Brasil está perdendo aí a oportunidade que a gente chama do bônus demográfico, né? Que são as pessoas de 19 anos a 64 anos no estágio produtivo. Se essas pessoas começam a envelhecer, porque vai nascer cada vez menos crianças, ou seja, a tábua da demografia indica que nós teremos mais gente idosa e menos gente em estágio produtivo. Ou seja, você não tem mais capacidade de fazer o Brasil crescer, se desenvolver, ficar rico para distribuir a riqueza entre todos e todo mundo ter uma qualidade de vida boa. Aí você começa a entrar vou chamar no gráfico decrescente. O que significa que o Estado vai custar mais caro em saúde, em previdência, em assistência. E um país que envelhece de maneira subdesenvolvida, sem recurso suficiente para poder remunerar toda a sua população, o Brasil é um país de renda média muito baixa. Isso, lá na frente, você tem problema. Você se torna realmente um país preso no subdesenvolvimento. Então, o Brasil tem que realmente dar um salto agora, né? Nesse próximo período, fazer um plano de longo prazo, investir forte em educação, ciência, tecnologia, que isso realmente muda a direção do país, e infraestrutura para poder preparar o país para ele competir em condições de igualdade, porque nós somos uma economia importante do mundo, mas a gente não aproveita esse potencial que nós temos. E quando tem esse tipo de problema a nível Brasil, o quanto isso impacta no município, Parimós? Quando a gente vive essa crise política lá em cima, aqui na cidade pode estar tudo estabilizado, um diálogo bom com o legislativo, o executivo funcionando, as políticas públicas acontecendo, mas a nível federal, muitas vezes, o recurso não vem. Ou seja, pessoal, só para vocês entenderem, eu não vou dizer números redondos aqui, o Parimós conhece muito melhor do que o dos números, mas muito do recurso que é mandado para Brasília volta uma parte muito menor, né? Sim. E aí tem essa crise política, todas essas brigas que acontecem, o quanto isso reflete na cidade aqui embaixo. Só para as pessoas terem ideia dos números, né? É brutal o negócio, né? O grande gerador de impostos que o nosso pagador de contribuinte paga é a União, o governo federal. Sim. Ele gera 65% de todos os tributos. Os estados, 25%, e a diferença, 5% dos municípios. Então, o município cobra IPTU, ISS e taxas, ponto. Então, a subsistência do município depende dessa partilha de recursos, que é o Pacto Federativo que a gente falava há pouco. Só que quando na volta, nessa redistribuição do recurso, fica quase 60% na União, ou seja, tudo que ele arrecada acaba ficando por lá, tudo que ele gera de imposto. Que nós produzimos aqui. Que nós produzimos aqui na nossa terra. Tanto é que o nosso PIB, Jones, é de quase 50 bilhões, a gente é a 17ª economia do Brasil e a 7ª de São Paulo. Só que olha o tamanho do nosso orçamento. O orçamento é formado dos impostos que se arrecada. 3 bilhões. Então eu gero 50 bilhões e fico basicamente com 5% aqui. E o resto a gente reparte, né? Lá com Brasília e com os estados e com as outras cidades do Brasil. Os estados ficam com 25%, então a União fica com quase 60%, os estados ficam com quase 25% e os municípios ficam só com 15%. E onde estão os problemas? Aqui, né? Pois é, então você tem realmente um déficit muito grande de recursos para produzir a política pública e o serviço que as pessoas precisam. E aí essas políticas tripartites, por exemplo, o SUS é uma política tripartite. Então ele é pensado na União, ele é compartilhado com os estados e executado pelos municípios. A gente viu na Covid, se o município de Jundiaí não tivesse saído na frente, feito esforços próprios para poder resolver o problema, com a falta de coordenação geral no país, talvez tivesse morrido mais gente. A Covid foi um exemplo muito claro. Crasso, um exemplo crasso de que quando a gente se junta, o dinheiro arrecadado dos impostos do contribuinte rende mais, a eficiência da máquina pública aumenta, os resultados para a população são mais efetivos. A gente já viu isso em inúmeras oportunidades. Talvez a Covid, por ter demorado mais de 2 anos, nesse estágio, deu para ter uma percepção muito aguçada de que há um desperdício de dinheiro público, infelizmente, né, e que poderia ser melhor aproveitado. E agora a gente precisa correr atrás do prejuízo, né, porque tem muitas coisas que são reflexos da Covid que a gente precisa fazer. E as políticas públicas continuam iguais, desconcertadas, né? Mas, graças a Deus, aqui em Jundiaí, nós temos um planejamento de curto prazo, para os 4 anos que o prefeito tem que governar e entregar o serviço que ele se comprometeu com a população, e está entregando. E nós temos também um planejamento de longo prazo, ou seja, que emenda já, ou seja, os nossos programas, eles olham para o presente, para trazer a solução para as questões de agora, para as necessidades daquelas pessoas que precisam do Estado.
E ele também faz já uma ponte com o futuro, pensando qual será o sistema de abastecimento de água necessário para que a gente tenha em 2050 água em Jundiaí para abastecer, primeiro, as vidas humanas, né? A nossa agricultura, as nossas áreas verdes, enfim, e naturalmente ser atrativo para os agentes econômicos instalarem os seus negócios aqui. Né? Então, se você não começa a planejar e a fazer os investimentos agora, chegando lá na frente, um vai olhar para a cara do outro e perguntar de quem foi a responsabilidade que não fez. Tanto é que o nosso sistema, de novo, eu entrei na década de 90, mas os investimentos continuados em saneamento, em água e esgoto, principalmente em Jundiaí, começaram na década de 80, 10 anos antes. Construção de represa, né? Exatamente. E hoje a gente tem uma cidade que está entre as 10 principais cidades aí, saneamento do Brasil, tem água em 100% dos domicílios. Nós estamos chegando na ponta da extremidade, na ponta do Jundiaí agora, lá na área rural. E esgoto, né? A gente tem 98% de emissários para a cidade, agora tem, de novo, as extremidades que são mais longe, né, para você chegar. E vamos ter 100% daqui a pouco, e 100% do que é coletado é tratado e devolvido água limpa para o rio. E essa água que vai lá para baixo serve para abastecer outras cidades que não têm água. Essa é a inteligência. Tudo isso é planejamento. Você fala muito de planejamento, conhece muito de planejamento. Explica para a nossa audiência como funciona esse planejamento que começa lá no plano de governo, né? Tem lá o prefeito, que foi o eleito, ele tem um plano de governo. Disso desencadeia no plano plurianual. E daí para frente, o que acontece, Bruno? Pois eu entendo, Jones, que quando o político está lá dialogando com a população durante o processo eleitoral, ele está vendendo uma proposta para a cidade. Ele está lá dizendo, olha, a minha proposta é essa. A minha proposta para a educação, tá, é construir a escola inovadora. A minha proposta para a saúde é fazer as clínicas da família, para aumentar a resolutividade na atenção básica, é fazer as 4 UPAs que estavam paradas funcionar, e nós estamos fazendo. Vamos entregar. E por aí vai. Tá? E aí, essa proposta foi vitoriosa em 2016. Então, o prefeito cumpriu já a primeira jornada de 17 a 20, né, os 4 anos. Foi reeleito com 70%, que significa que a população aprovou as entregas. Nós entregamos quase 95%, você sabe disso, de tudo aquilo que a gente se comprometeu no primeiro período. Tudo transparente, inclusive, dá para ver. Está tudo disponível lá no Observatório, no portal da transparência do município, o plano de governo e o plano plurianual. A diferença, quando a gente chega lá no poder público, tem a dinâmica própria que a Constituição impõe, que é o planejamento plurianual. Ou seja, você tem que transformar aquelas iniciativas, aquela discussão que você fez com a sociedade, num planejamento programático. Ou seja, você vai definir lá qual o rumo que nós vamos querer? Nós temos 5 dimensões transformadoras, né? Que melhora a vida das pessoas do âmbito social, do âmbito econômico, no ambiental, e no institucional e no modelo de governança. Ou seja, nós precisamos realmente fazer a máquina funcionar, ser eficiente, usar todos os recursos de maneira máxima para entregar o máximo possível para o cidadão. Ponto. E aí a gente define os programas. Nós temos 19 programas e mais de 300 ações em todos esses programas. Programa na saúde, na educação. Enfim, como eu disse, tem a Escola Inovadora, tem a Clínica da Família, tem lá as UPAs, tem Posso Ajudar na Saúde, né, que é uma forma da gente manter o atendimento humanizado, e também o Guardião da Saúde, que é a qualidade da saúde, que é muito importante para a gente. Enfim, e por aí vai. Tem o Plano Municipal de Segurança na área de segurança, que também é importante, e tem o fomento à economia, que faz com que a nossa cidade se mantenha nessa posição econômica pujante no Brasil. Tudo isso, aí é o desafio de você, aprovado, porque isso vira uma lei, da gente executar ano a ano, colocar os recursos que a gente tem no orçamento em cada uma dessas ações e fazer essas ações transformar ou em serviço público para o cidadão ou no investimento que vai gerar ou um novo serviço, ou ampliar um serviço existente, ou vai trazer melhoria da qualidade de vida das pessoas, né? Refazer uma estrada, fazer uma avenida que não estava pronta, enfim, abrir novas avenidas, porque a mobilidade é um grande desafio que a gente precisa, e são investimentos continuados. Fazer o saneamento chegar lá na ponta, na extremidade, que custa mais caro do que você fazer ele concentrado. Espalhar custa mais caro, mas precisa fazer. Estamos fazendo, enfim. Então, esses são os desafios. E aí entra o nosso time, né, que inovou também no modelo de gestão. Criamos as plataformas, que são 7 plataformas onde o cidadão tem, no âmbito do chamado da cidade digital, aqui no seu celular, as 7 plataformas à disposição, com mais de 140 serviços e funcionalidades para que ele possa acessar aqui informações de serviços públicos, agendamentos de consultas, ver a merenda que o filho come na escola, fazer tudo aquilo que é importante para ele. E essas mesmas plataformas, elas são de onde a gente planeja os serviços e essas entregas para a população. E a nossa unidade de entrega, que você conhece muito bem, está lá pendurada lá na unidade de governo, fica lá o tempo todo monitorando, né, todas essas entregas, que são o que a gente chama dos projetos prioritários, tirar isso do papel, monitorar até elas
virarem a realidade, né? E entregar isso para a população, que no final dos tempos, no final do dia, é o que importa. Quanto mais entregas você fizer, mais eficiente é o governo. Quanto maior o seu nível de aceitação do serviço público que você presta, e Jundiaí tem uma régua alta, serviço público aqui, o nosso SUS, você conhece o São Vicente. Semana passada o prefeito Luiz Fernando entregou lá um conjunto de UTIs que, francamente, eu já vi UTIs no Sírio-Libanês, no Albert Einstein, no Hospital Alemão Oswaldo Cruz, que são 3 referências de hospitais privados e não deixa absolutamente nada a dever para esses hospitais. O que mostra realmente que a nossa saúde é de altíssima qualidade. Ao mesmo tempo que a gente entregou essa semana, nesse mesmo prédio aqui do lado, né, vizinho aqui, um ambulatório médico de especialidades. Né? Um ambulatório, sem brincadeira, padrão Fleury. Né? Nada a desejar, enfim, absolutamente muito bom a estrutura e, naturalmente, o conjunto de serviços que vão ser disponibilizados ali é de primeiríssimo mundo, serviços rápidos, enfim. E a inovação. São Vicente montou uma universidade corporativa, Jones. Tá? Está funcionando aqui em cima, inclusive, nesse prédio. E ele vai começar a desenhar as trilhas do conhecimento para que a gente tenha padronização, ou seja, vai tornar o hospital público mais eficiente para atender mais gente. Essa é a diferença. É interessante que à medida que a nossa régua aumenta, a gente também recebe mais demandas, né, Parimós? Temos aqui 7 municípios que formam essa aglomerado urbano, 8 se a gente contar Itatiba, que está ali próximo também. A gente recebe muitos pacientes, muitos clientes, não só pacientes da saúde, mas também pessoas em busca de escola, em busca de uma melhor qualidade de vida, mas em busca também de melhores serviços e utilizam, né, os serviços de Jundiaí. Como que você enxerga isso? Afinal, essa conta é paga muitas vezes, você é o secretário de Finanças e vê isso muito bem de cima, é paga pelo município de Jundiaí, mas tem toda uma divisão. E apesar de que o Hospital São Vicente é referenciado, a gente sabe como funciona ali as divisões, mas à medida que o serviço melhora, vem mais demanda, correto? Quanto mais serviço público de qualidade oferece, mais naturalmente as pessoas procuram. Né? Serviços, por exemplo, de urgência, emergência e alta complexidade, o nosso hospital é porta aberta. Ele é referência para 7 cidades da região. Né? Mas a gente sabe que tem muita gente, por exemplo, urgência e emergência. Chegou um acidentado da rodovia dos Bandeirantes, do Sistema Anhanguera. Vem para cá. Bandeirantes, da Lapa para cá, eles levam no São Vicente. Né? E aí não importa de onde é a pessoa, naturalmente ele vai ser atendido com toda a eficiência disponível na área de saúde. Seja rico, pobre independente, vai para o São Vicente. O Hospital São Vicente é um hospital de referência estratégica, né? Ou seja, ele realmente cuida de 4 áreas essenciais, a cardiologia, a neurologia, a traumatologia, que é a ortopedia, e também a cardiologia, né? Oncologia. A oncologia. Oncologia, né? Aliás, nós entregamos, né, a área de oncologia toda reformada, a área de quimioterapia extremamente modernizada, com conforto para os pacientes. Somos uma das poucas cidades, né, quando você detecta câncer, por exemplo, a regra básica estabelecida de saúde é que você, para ter êxito no tratamento, você comece no máximo em 60 dias já a aplicação ou da quimioterapia ou da radioterapia, dependendo da aplicação, da recomendação médica. O Jundiaí consegue fazer isso hoje em menos tempo. Isso é muito raro no Brasil. Né? E nós estamos falando de uma instituição pública. É óbvio, de novo, a gente recebe recursos para a região, só que o custo do hospital, o custo da medicina, o custo dos equipamentos, né, de tecnologia, inclusive, que está sendo embarcado cada vez com mais intensidade na medicina, porque ela é exigido. Né? Você, antigamente, quando quebrava o braço, você tirava um raio-x e colocava gesso. Muitas vezes hoje, você tira o raio-x, você faz uma ressonância, a depender da complexidade da sua fratura, e você vai fazer ali um gesso diferente daquele que era antes. Antigamente. Né? Que não suja, enfim. Tem toda uma condição de tecnologia, de agilidade, de eficiência, que isso tudo custa. Né? E o custo do SUS, Jones, aí é que de novo, voltamos lá no Mais Brasil, né, e menos Brasília. O custo do procedimento, a tal da tabela SUS, que não é reajustada, um procedimento cardiológico, ele custa X. Esse custo representa 20% do total do custo efetivo do serviço. 80%. E aí, 80% é o município que banca. E aí o ideal seria que todos, né, da região, todos os prefeitos, se consorciassem nesse esforço coletivo. Nós estamos trabalhando nessa direção, inclusive, junto com o secretário de Estado da Saúde, que está participando do financiamento, que antes também não participava, né, e o Estado passou, o governador Rodrigo Garcia, inclusive, foi muito inteligente, porque, veja, quanto maior a tua rede de atenção, o hospital
O Estado tem um hospital regional aqui que atende a baixa e média complexidade, que normalmente é obrigação do município. E aqui a gente é o contrário, a gente atende a alta, que é mais caro, ela é mais custosa e ela naturalmente é mais estruturante. Qual que é a ideia? A gente fazer o sistema funcionar em rede e aproveitar um hospital que tem em Campo Limpo para atender Várzea, Campo Limpo e Jarinu e aproveitar o hospital que tem em Itupeva para atender Cabreúva e Louveira. Louveira até tem um pouco mais de autonomia nessa regionalização. Tem a Santa Casa lá também, Isso. né? Que ajuda. A ideia é formar uma rede e usar a racionalidade para a gente diminuir a pressão que tem no São Vicente e, naturalmente, usar melhor os recursos que existem e eles estão disponíveis, ou seja, o que é bom. Ninguém fica sem atendimento no Hospital São Vicente, independentemente de como chega lá, né? E só que isso, de novo, tem um custo e a gente planeja tudo isso. E para planejar daqui para frente, você tem que realmente ter um planejamento integrado. Senão, lá na frente, pode ser que esse recurso faça falta em outra área de gestão, né? Em outra área de governo. Então, a gente tem que realmente estar olhando isso o tempo todo para esses painéis, para a gente poder avançar de maneira inteligente. Mas, enfim, é um equipamento de altíssima qualidade e é procurado por todos, né? Poucos hospitais brasileiros hoje têm os níveis de eficiência do nosso São Vicente e o nível de atendimento e prestação de serviço. É um hospital hoje que, se você contar os trabalhadores que tem no hospital, mais os pronto atendimentos que ele administra, que são inclusive equipamentos que atendem o município, nós estamos falando de 2.700 profissionais. Ele tem mais funcionários do que a própria área da saúde, que tem 35 BS, 3 ambulatórios, ou seja, é um complexo gigantesco que é o nosso principal equipamento de saúde e o novo São Vicente está passando por uma reformulação, né? Acolhe um quarto Conforte Vidas, os quartos, a hotelaria aqui é um hospital antigo de 120 anos, está sendo toda reformulada, trazendo para um padrão de altíssima qualidade, o que naturalmente aumenta ainda mais nossa qualidade de prestação de serviço. É muito interessante esse projeto do Acolhe um Quarto, Conforte Vidas, é tudo feito com meta, com resultado, com parceria. Parceria com a iniciativa privada. E até o final do ano a meta é tentar entregar todos eles, né? Esse é o objetivo. Lembrando, se você já esteve no Hospital São Vicente, deixa aí nos comentários aí o que você achou do serviço, o que você acha desse novo São Vicente, que as pessoas já falam novo Hospital São Vicente. Isso que é interessante pela tudo isso que você está explicando. Mas, Parimosca, vamos seguir aqui nossa ideia. De novo, você tem muita experiência. Lá no começo, Parimosca, quem que você tinha como inspiração do meio político? Você já teve assim, alguém que você olhava? Porque afinal você foi convidado para ir para... Vamos voltar um pouquinho à história do Parimosca. Você foi convidado, etc. Mas mesmo assim, você é um cara que sempre leu, você gostava, você é sempre muito antenado e tal. Mas quem que você tinha como inspiração naquela época? E quem que você tem como inspiração hoje? Naquela época, Mário Covas. Né? Ele foi um grande tutor vou chamar, da minha incursão na administração pública. Né? É óbvio que no âmbito local aqui, de novo, quem conhece o Dr. André Bernard sabe que eu estou falando, a simplicidade com que ele teve uma visão de colocar a prefeitura lá no morro, no alto de um morro, para ser um observatório da cidade. Quando lá não tinha nada, tinha mato. Eu morava ali perto, a gente ia brincar, tinha um horto ali, a gente ia, inclusive, brincar nas águas. E hoje tem um jardim botânico, onde era esse horto. Mas, enfim. E Mário Covas, acho que ele realmente hoje faz muita falta para a política brasileira. Ele era o espanhol bravo que todo mundo falava, mas era um homem justo. É um político que já falava, inclusive, que tinha que cuidar das pessoas, né? A educação, a gente cuidava das crianças, a gente não só educava as crianças. Óbvio que o papel principal do Estado é promover a educação pedagógica das nossas crianças, mas ele tinha esse cuidado, esse além, esse adicional. Né? O professor, os operadores da educação, os profissionais da educação, tinham que ir um pouco além, né? E o Covas foi um sujeito que reformulou todo o Estado, ele pegou o Estado todo quebrado naquela época. O Covas aplicou a lei de responsabilidade fiscal antes de ter lei de responsabilidade fiscal. Então a gente já mostrou lá atrás que tinha jeito, que dava para fazer. E dava para fazer render o dinheiro público de maneira com que a gente realmente pudesse recuperar o Estado e tornar o Estado. E São Paulo é a máquina que puxa o Brasil. 30% do PIB é gerado aqui. É o estado que tem o menor índice hoje de homicídio por cada grupo de 100 mil habitantes, né? E, ao mesmo tempo, é o estado que tem 46 milhões de habitantes. Então, o governador Rodrigo Garcia, inclusive, eu estava vendo ele outro dia, ele tem planos muito efetivos para a segurança pública, porque a segurança exige investimentos permanentes. Aí você olha na perspectiva. Naquela época, quando ele pegou o estado, não tinha dinheiro para pôr gasolina na viatura de polícia. Eu me lembro disso, né? Quando andava com o André, ia fazer discussões com o Mário Covas. Eu tive a oportunidade de participar em reuniões, inclusive, com ele no Palácio dos Bandeirantes, né? E isso, quando eu fui trabalhar lá, inclusive, realmente me veio uma inspiração tão grande. Eu falei, poxa, nós temos que dedicar o máximo aqui para a gente poder entregar para as pessoas aquilo que o velho Covas dizia, entendeu? E fazer isso com o máximo de empatia, de carinho, é o que eu falo, né? O prefeito Luiz Fernando embarca na política pública aqui o amor.
o amor pelas crianças, a política pública nossa aqui que realmente premia a cidade das crianças, né? A Jundiaí integra hoje a Rede Mundial de Cidade da Criança, a Rede Latino-Americana, fazemos parte das principais redes, né, que promove as políticas de primeira infância, que valorizam os investimentos que são importantes, porque nos primeiros 8 anos de vida da criança, se ela tiver realmente todo o aparato necessário para poder se desenvolver, cognitivamente, enfim, em todos os sentidos, na educação, na saúde, enfim, a família estruturada, sem dúvida nenhuma, a gente tem um futuro muito melhor, né? E essa foi minha inspiração. E veja, só para pegar um ponto, um gancho, né, para a gente pular o tempo, eu tive a experiência de trabalhar com todos os prefeitos. Eu trabalhei com o André Benassi, e depois veio o Miguel Haddad, né, que virou sucessor do André, depois com o Dr. Ari Fosse, saudoso Ari Fosse, um guerreiro Ari Fosse, um guerreiro assim incansável. Depois o Miguel voltou, tive a oportunidade de trabalhar com ele novamente. E depois o Luiz Fernando me convidou, estava no governo do estado, né, como secretário de planejamento, cuidava do orçamento do estado, né, 240 bilhões de reais, né, orientando as estratégias período de crise, né. O Brasil tinha tido impeachment da presidente Dilma, passou por crise enorme, uma crise gigantesca, reorganização do orçamento, cortes de investimento. Nossa. Soubemos fazer isso com extrema qualidade, sem prejudicar os serviços essenciais. Passamos um apuro danado, mas o Estado hoje volta a ser um Estado de referência com 50 bilhões de reais de caixa para fazer investimento entre 2023 e 2024, né? Ou seja, uma capacidade de investimento que a gente, pra você ter ideia, o máximo que a gente chegou foi em 20 bi. Né? E hoje chega a quase mais que o dobro. Então, o Rodrigo Garcia tem uma orientação estratégica desse investimento na segurança, na saúde, na educação, ou seja, nas políticas públicas que transformam a vida das pessoas, que muda a qualidade da vida das pessoas e que traz dignidade para as pessoas que estão em condições desfavoráveis, né? Porque depois da pandemia, inflação alta, desemprego elevado, enfim, algumas mudanças, né, sociológicas importantes na sociedade, muita gente indo para a rua, ou seja, é um desafio fazer política pública hoje. E esses recursos têm que estar no orçamento para você fomentar essas políticas e chegar nas pessoas. Então, veja a transformação que foi. E quando, em 2016, eu fiz o plano de governo, que o Luiz me pediu, escreve o plano de governo para mim, pelo menos, e ajuda a montar, porque eu não tinha tempo, estava lá no Estado. Ele falou, eu toco a campanha com o nosso time e você cuida do plano de governo. Eu fui ler um livro do arquiteto Yangel, né? Um urbanista dinamarquês, A Cidade das Pessoas, A Cidade para as Pessoas. E eu fiquei impressionado com os níveis de simplicidade que ele tratava, como o munícipe e o cidadão pode aproveitar melhor os espaços públicos da cidade e obter os serviços que ele precisa, inclusive, de maneira integrada. E isso foi, vou dizer, uma inspiração para a gente escrever a primeira edição do Plano de Governo de 17 a 20, e ele realmente foi extremamente exitoso, né? Não à toa o prefeito foi reeleito com 70% dos votos, que a gente conseguiu tirar do papel e colocar em prática, né? A revitalização dos espaços públicos, o mundo da criança, que é uma referência internacional do ponto de vista de investimento para a infância, enfim, o desemparedamento, né, que a gente colocou como lógica no momento da pandemia para poder não deixar as crianças sem um aprendizado durante um processo complexo, né, que trouxe, inclusive, ainda traz reflexos para as nossas crianças, para as nossas famílias, enfim. Tudo isso trouxe um diferencial qualitativo, né? O plano de mobilidade que a gente recém aprovou, que vai apontar, veja, ninguém resolve o problema do dia para a noite. O plano de mobilidade está apontando soluções que, inclusive, com o recurso que nós estamos captando agora, recursos internacionais, nós vamos fazer quase 300 milhões de reais em investimentos exclusivos em mobilidade, para destravar, inclusive, a cidade, porque em 2030, quando ela travar, se você não fizer investimento nenhum agora, a cidade para. Então, você precisa realmente cuidar para que esse plano de mobilidade seja tirado do papel. E é isso que nós estamos fazendo. Então, essa inspiração é quase que sempre olhando para aquilo que as pessoas mais precisam e se inspirando, né, na estrela guia correta, né? Planejamento é essencial. Quem tem planejamento sabe para onde vai. Quem tem um plano nunca perde a bússola. A bússola é a direção. Você está num barco à vela à noite, no mar, né, distante de tudo, e o céu não está estrelado e ele não está claro. Se você tiver a bússola, né, você nunca se perde. E a bússola é o farol. Se você vai na direção do farol, você nunca se perde. Então, isso é a garantia que o cidadão tem de que a cidade está no rumo certo, que o dinheiro público está sendo cada real aplicado para devolver para ele na forma daquilo que ele mais precisa e que a qualidade de vida da cidade vá melhorando todos os dias um pouco mais até a gente chegar no padrão que, graças a Deus, a gente tem conquistado aqui, que é uma cidade de extrema... Aliás, ganhamos
o reconhecimento de novo do Instituto Cidades Sustentáveis, né? A segunda melhor cidade do Brasil, olhando só para os indicadores, né, de sustentabilidade, que são os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável, está no nosso observatório. Quem quiser, dá uma espiadinha lá que você conhece bem. Olha, tá vendo como é importante ter esse planejamento dessas políticas todas integradas. Parimosa, você trabalha muito, né? A gente sabe que você é um dos caras que chega mais cedo. Eu sempre que eu chego, você já tá lá. E quando eu vou embora, você continua lá. Sai de lá também tarde, 6h30, 7 horas eu tô indo embora. Às vezes eu escapo um pouquinho antes, mas você sempre tá lá. Como você faz para conciliar trabalho e família? Como que você consegue gerenciar isso aí? Então, esse é o ponto que mais acaba, enfim, dói, porque eu tenho uma filha de 10 anos e é óbvio que eu gostaria de ficar mais tempo com ela, né? Mas a gente se programa, né? Com a esposa já existe uma relação não só afetiva, mas uma relação de compromisso, né, conjunto, onde há a compreensão clara de que eu escolhi uma profissão, eu sou servidor do povo, eu sirvo as pessoas. Eu não entro às 8 e saio às 6, né? Eu tenho que começar na hora que eu preciso, às vezes eu começo às 6, e eu durmo às 2 e acordo basicamente 15 para 6 todos os dias. E termino quando eu acho que as tarefas do dia foram vencidas. Nem sempre é possível vencer todas, né? Sempre vai sobrar um pouco para depois, mas eu sou workaholic reconhecidamente, eu sei que não é uma boa recomendação porque faz, talvez se a pessoa não estiver equilibrada, eu graças a Deus hoje tenho um bom equilíbrio e isso não me faz mal, né? Eu consigo dormir pouco e trabalhar bastante, né? A minha agenda de trabalho muitas vezes chega a 15, 16 horas no dia. E quando você está em casa, você sabe muito bem que o celular não deixa a gente ficar longe do trabalho, das mensagens, dos problemas, daquilo que você precisa fazer. E a interação com a família acontece, é muito difícil, Jones. Eu não acredito muito nessa coisa onde a gente consegue fazer essa separação. Olha, igual lá na Alemanha, depois das 6, ninguém pode mandar e-mail para o servidor, né? Que o e-mail corporativo trava. Nós, aqui no serviço público, nós não conseguimos naturalmente ter esse tipo de comprometimento, porque, de novo, nós servimos a população, é muito mais complexo, você tem que estar atento o tempo todo, você tem que estar disponível o tempo todo, não tem jeito. Agora, é óbvio, essa conciliação é importante. E é óbvio, você tem que cuidar da sua saúde, você tem que realmente ter equilíbrio, o equilíbrio espiritual, o equilíbrio profissional, o equilíbrio matrimonial, enfim, o equilíbrio da família, porque você tem filhos e, naturalmente, a exigência do filho faz uma diferença, porque quando ela pede, é óbvio, né? Daqui a pouco, por exemplo, hoje eu vou embora mais cedo. Falei para ela, 20 para as 8 eu estou em casa para a gente fazer o programa juntos, né? Então, isso também faz parte, né, da rotina de planejamento de uma pessoa que tem uma ocupação bastante intensa. Tem que se policiar um pouquinho às vezes. Tem hora que tem que falar... Porque às vezes você exagera, eu exagero, eu reconheço que às vezes eu passo do limite, mas assim, quando envolve uma tarefa que precisa ser entregue, você testemunha disso, a gente vai até entregar. Não dá não tem jeito. Parimosa, lá do começo para cá, você já pensou em migrar para a iniciativa privada? Você já falou assim, poxa, acho que, sei lá, 5 anos já de serviço público, 10 anos de serviço público, tá na hora de eu tentar mudar de rumo um pouco? Ou sempre foi entrando naquela onda e, pô, vamos para a próxima e outra missão, outra tarefa? Eu trabalhei em Brasília durante 4 anos, de 99 a 2002, como chefe de gabinete do deputado, né? E eu conheci muita gente, né? Brasília é a terra onde as pessoas vão fazer lá os seus lobbies de interesses setoriais. Networking. Né? Networking gigantesco. E eu conheci um grupo, uma vez... de empresários, né, que tocavam o segmento, acho que era de fertilizantes, se não me engano, se não me falha a memória. Eles precisavam de algumas reuniões lá no Ministério, a gente acabou marcando, entendendo qual era a dinâmica do problema, ajudando a resolver. E ao final e ao cabo, né, ele um dia me falou assim, eu preciso falar uma coisa para você, mas antes eu preciso falar com o deputado. Eu falei, pois não, né, fica à vontade, você fala com ele, depois você me procura. E aí passou um dia, ele falou, você está em São Paulo já? Porque eu voltava para casa todas as semanas. A gente ia, ficava 3 dias lá e voltava para cá. Né? E, aliás, o escritório do Dr. André Benassi era nesse prédio onde nós estamos, aqui no 2º andar. Né? Interessante, né? Veja como a história te aproxima dos momentos. Né? E ele me falou, olha, nós precisamos de alguém como você no nosso segmento, porque a gente precisa de uma área de relações institucionais que conheça Brasília, que conheça as políticas, o Ministério e que tenha capacidade de fazer essa articulação. Eu falei, poxa vida, grata surpresa, mas eu resolvi não aceitar, porque eu tinha comigo que a minha carreira realmente estava instalada no setor público e de lá para cá eu nunca mais recebi de vez em quando com as sondagens, mas eu nunca mudei o meu rumo, enfim, eu acredito muito na minha vocação de servir ao próximo, de servir ao público, de ser servidor público, né? Sem ser concursado, mas com extrema
vontade de fazer o melhor, de dar sempre o melhor, de me comprometer com resultados, que essa é uma coisa que é uma marca minha, ou seja, meu negócio é entrega, você sabe disso, né? Foco no resultado, né? De cada 10 palavras que eu falo, 7 tem entrega no meio. Sim. E planejamento, né? Vamos suar muito no planejamento para não sangrar na execução. Então, Jones, a minha vida vai ser no setor público, né? Eu tenho certeza que a minha contribuição vai ficar. Eu gosto muito do que eu faço e eu quero passar isso para os outros. Eu quero deixar um legado, eu quero formar gente competente e qualificada para dar sequência nisso. Porque isso realmente também é a nossa obrigação. Né? Não é guardar só para você, é compartilhar com aqueles que estão próximos e dar sequência. Essa é, inclusive, o gancho da próxima pergunta, Parimós, que você já deu oportunidades para muitos jovens que trabalharam com você ao longo da sua carreira. Eu posso dizer que eu sou um exemplo disso, você me convidou, eu sou um jovem, estou com 35 anos hoje, apesar de parecer mais, né? Mas eu tenho só 35. Mas você já deu oportunidade para muitos jovens que já trabalharam com você, que eu conheço, amigos, e inclusive nessa gestão tem alguns jovens ocupando cargos importantíssimos de diretoria, de adjunto e etc. Como que você vê essa participação do jovem na gestão pública hoje em dia e... Por que você dá essas oportunidades para essa galera, sendo que você conhece muita gente, inclusive muito mais experiente, de São Paulo, então poderia vir para o seu time? Eu acho que você tem que ter um mix, né, Jones? Assim, a gente vai aprendendo com o tempo que alguns vão jogar um pouco mais parado, como é o meu caso. Eu já sou mais estratégico, eu fico olhando onde eu vou, eu fico no meio campo olhando para onde eu vou lançar a bola para a gente conseguir fazer o gol. Só que tem que ter alguém que corra mais, né, pelas pontas, talvez, para depois colocar a bola no centro e alguém cabecear lá para fazer o gol. Eu acho que esse é o segredo da montagem da equipe, né? E o desafio é a gente realmente achar pessoas que têm energia, porque o serviço público é uma coisa meio complexa, né? Tem ali um mundo que é todo muito particular e ele realmente acaba, às vezes, se reservando muito, aquela história da janela fechada, né? E a gente tem que ter sempre com a janela aberta, refrigerando, para a gente receber as cargas de inovação. Hoje são permanentes e são muito frequentes e com velocidade muito grande. E se você tem no seu time, né, jovens que já vêm associado com tecnologia, né, com o uso da tecnologia, que tem a mente aberta, que está disponível para receber conhecimento, que está disponível para trocar conhecimento e tem mais maleabilidade no relacionamento, que isso é fundamental, eu acho que essa é a diferença. A gente no começo, você se lembra, a gente fez uma chamada lá dos vetores, né, que é uma espécie de um headhunter do setor público, e você viu a idade da garotada. Programa de trainee, né? Tudo de 20 anos, 22, 25 na média, enfim, 26 anos. E a gente resolveu dar oportunidade para essa galera, principalmente na unidade de entregas, ou seja, para a gente realmente, uma unidade nova, com o desafio de implementar um programa que não existia, usar ferramentas modernas, usar a tecnologia intensa para a gente conseguir priorizar as entregas à população. E funcionou. Você testemunha de que funcionou. Você estava na iniciativa privada, eu disse para você, é uma escolha dura, mas você tem que escolher. E aí a adaptação não é difícil, porque o setor público ele é apaixonante, né? Eu gosto muito da administração pública, sou um estudioso da administração pública e eu diria que eu sou um praticante muito efetivo da administração pública, porque a gente tem tido resultados muito positivos aqui na nossa cidade, que realmente servem de experiência não só para as nossas cidades aqui brasileiras, a gente recebe visita quase todos os dias, diversas prefeituras do Brasil, mas a gente já participou de inúmeros eventos. O prefeito, por exemplo, no final do mês, no final de 2019, ele foi para a Holanda, inclusive compartilhar as políticas de infância dos municípios de Jundiaí com outros líderes mundiais, né? E agora ele vai em Harvard, né, para poder receber uma carga de conhecimento adicional, para a gente poder aperfeiçoar ainda as políticas públicas que nós praticamos aqui e compartilhar também a nossa. Então, isso é que é essa renovação celular, né, que a gente chama, que o tempo todo vai se refazendo, é que realmente faz com que a gente tenha que ter esse time, né, com essa energia vibrante, positiva, mais jovem, jogando com aqueles que jogam mais estrategicamente. Aí eu acho que o time realmente se torna um campeão. E recentemente muitas pessoas estão falando de cidades inteligentes, né, Parimós? Que é um termo que todo mundo está usando, nós usamos muito. Você considera Jundiaí uma cidade já inteligente? E em que patamar nós estamos dessa cidade inteligente? Porque no meu ponto de vista ela nunca está pronta, correto? Como que nós estamos hoje? A cidade hoje? é um organismo vivo, né? Ela é um conjunto de engrenagens que você precisa fazer funcionar bem e isso é, de novo, precisa de planejamento, precisa ter um plano, precisa ter... O planejamento precisa funcionar, o monitoramento desses projetos que você está tocando, a entrega, ou seja, e aí existe o conceito de você embarcar a teoria da sustentabilidade econômica, social e digital, né? É isso que dá a condição para você dizer que você é uma cidade inteligente. Desde 2018, nós criamos um programa de cidade inteligente, você sabe disso, colocamos lá no PPA, institucionalizamos isso, ou seja, todas as unidades de governo
né? Serviço público, saúde, educação, transporte, segurança, todas elas, a cultura, tem a obrigação de, quando pensar no serviço público, de embarcar no novo serviço público, tem que pensar no acesso rápido ao serviço, e ele normalmente combina com acesso digital, tem que combinar com o emprego de tecnologia para facilitar a prestação de serviço à população, e tem que, naturalmente, ser sustentável esse serviço. Então, não é só o uso de tecnologia, é você disponibilizar para as pessoas um serviço sustentável, né? Que tenha regularidade, que tenha qualidade, que tenha mensuração, inclusive, por resultados. Né? Então, não é só uma cidade conectada. Então, eu diria para você, do âmbito da cidade digital, hoje nós estamos preparados, nós temos, como eu disse, um app Jundiaí lá, que é extremamente efetivo, de altíssima capacidade de entregar informação e acesso a serviço público de maneira muito fácil para o nosso cidadão. Nós temos todos os serviços com embarque de tecnologia. Só para dar um exemplo, cidade inteligente para mim, Jonas, inclusive, ela se mede em razão se ela chega, ela é uma pessoa mais pobre. Se ela não chega, ela não é uma cidade inteligente. Quando a gente, por exemplo, coloca a telemedicina na saúde, a teleinterconsulta que a gente já contratou, na atenção básica, tem 35 BS. Se a pessoa que não tem plano de saúde usa o plano de saúde SUS. Então ele vai lá no médico, lá ele tem o clínico geral. Quando ele está sendo atendido pelo clínico geral, mas ele tem um problema que é de especialista, ele tem que sair dali, ir para uma segunda fila, esperar a consulta com o especialista. O especialista pode indicar o exame, ele vai ficar numa terceira fila de exame e assim vai. E a vida dele fica mais longa. E o problema aumentando. O problema às vezes aumenta, porque às vezes a doença é grave. A doença é grave. Então hoje, o que a gente faz? A gente embarcou a teleinterconsulta já na atenção básica. Então quando ele vai à consulta e ele já teve o agendamento da consulta do especialista junto com o profissional, ele vai ter um atendimento de 2 médicos, um presencial, que é o clínico que está lá no OBS com ele, e o outro profissional que está do outro lado do monitor, já atendendo ele e fazendo a anamnese para fazer a identificação da patologia que ele tem. E já indicando os exames, ou seja, você eliminou a segunda parte da fila e às vezes até a terceira. Isso ganha muito tempo. Ganha muito tempo, você traz resolutividade para o paciente, porque, veja, quem vai num atendimento de saúde, não vai lá para poder ficar trocando receita de bolo. Ele vai lá porque ele está com algum problema. Se for com consulta de rotina, ele espera fazer a rotina e naturalmente ele vai embora. Mas esse que precisa de algo a mais, isso acelera muito, porque ele pode ir já para um outro nível de serviço. E esse encaminhamento fica muito mais rápido. Isso é cidade inteligente. Tem ali um conjunto de tecnologia já sendo usado em favor daquele que mais precisa de serviço público, que é a pessoa que tem menos condição. Tá? Que é a pessoa que não tem, por exemplo, dinheiro para pagar um plano de saúde. Que é a pessoa que perdeu, às vezes, o emprego, que tinha um plano de saúde, mas que agora depende exclusivamente do SUS. Ou seja, idoso, né? Enfim, a renda média brasileira é baixa e, naturalmente, um plano de saúde é caro no Brasil. Aí você pega na educação. Nós temos lá tecnologia hoje embarcada nas 110 escolas. Né? Temos tablet para as crianças que antes não tinham nenhum equipamento, 2.500 crianças que, inclusive, a família estavam no Bolsa Família, agora Auxílio Brasil, que passaram a ter um equipamento para poder fazer o acesso, e tem também o acesso gratuito. Os notebooks, né, para os professores, né? FabLab. As lousas digitais, o FabLab, né, para poder, inclusive, integrar e criação de projetos, ou seja, as crianças estão numa etapa que é importante você despertar essa capacidade de fazer projetos, de criar, enfim. Tudo isso é um diferencial competitivo que a tecnologia realmente incorpora, né, um valor agregado na educação, que sem isso, talvez o valor agregado, por exemplo, nós temos inglês a partir dos 4 anos, no ensino infantil, todas as nossas escolas. E o inglês bom, né? Bom. E aí eu digo para você, veja, o quanto custa uma escola bilíngue hoje? O pai que paga sabe o valor. E a nossa rede básica é tudo de graça. As pessoas, as nossas crianças estão sendo preparadas porque a gente tem uma leitura de que o empreendedorismo, a robótica, o FabLab, a educação financeira, enfim, tudo isso vai fazer um diferencial na formação dessa criança, de maneira com que quando ele for um jovem, já tiver ali na entrada do primeiro emprego, ele vai ter um diferencial competitivo. E hoje o desafio da competição ele é mundial, ele não compete mais só com o mesmo jovem aqui do Brasil. A busca de um emprego numa multinacional hoje, de repente você está competindo com pessoas de todos os lugares do mundo. Acabou a fronteira, né? Esse é o diferencial, Jones. Esse é o diferencial competitivo da nossa cidade e é assim que eu acho que a cidade inteligente vai se firmando. Nós estamos terminando agora uma PPP de iluminação pública, ou seja, teremos 48 mil pontos de iluminação de LED e os postes vão ser inteligentes, o que significa que nós vamos poder usar para colocar câmeras de segurança, além daquelas que a gente já tem, e tornar a cidade, internet gratuita para as pessoas e tornar a cidade cada vez mais inteligente. E conectada. Sandbox, Jundiaí Empreendedora, Sistema Jundiaí de Inovação, tudo isso atrai novos negócios, atrai novas empresas, atrai recursos, aumenta o nosso PIB, aumenta a renda das pessoas, traz dinheiro
para as famílias que trabalham nessas empresas e, naturalmente, faz o ciclo econômico ficar virtuoso. Essa é a inteligência que a gente embarca em toda essa estratégia. Mas que a prefeitura tem quase 8.000 funcionários, mais ou menos. É exigido muito dos líderes uma liderança. Você é um gestor do governo, tem o prefeito, mas como fazer para essa liderança chegar desse grupo de servidores e servidoras que fazem parte da administração? Como você se comporta assim, em relação a isso, a liderança das pessoas? Então, os desafios são enormes, né? Você sabe bem que a gente, inclusive, vem avançando nessa direção. A gente tem uma escola de gestão pública, né? Cada vez mais tem que contribuir com esse esforço que a gente está fazendo para poder levar, por exemplo, nós combinamos aí com os servidores, né? Nessa negociação última que teve da valorização dos salários dos nossos servidores, que o ano que vem a gente lança um MBA, né, para os nossos líderes, principalmente para aqueles que são estratégicos nas áreas mais estratégicas da administração pública, de inovação no serviço público, para a gente poder realmente qualificar cada vez mais os profissionais de carreira que vão prestar o serviço à população. Ou seja, a nossa intenção é que a base permanente, né, da administração pública, que são os servidores que foram concursados e eles estão lá de maneira permanente, possam assimilar todo esse know-how que a gente está desenvolvendo, essas novas tecnologias, esse novo modelo de gestão que é muito mais eficiente, que entrega mais para a população e que, naturalmente, não fique a cidade ao prazer do político de plantão. Ou seja, a boa governança depende do político? Sim, sem dúvida. Se o político for um político realmente vocacionado, como é o caso do prefeito Luiz Fernando, para a governança e para a entrega de resultados à população, ganha a cidade porque é um líder que puxa os seus liderados numa única direção. Se, de repente, você realmente tem o desprazer de trombar com um político realmente incompetente, incapaz de fazer essa articulação de todos os seus meios necessários para poder levar a política pública para as pessoas, você vai ter realmente, ao final do período do governo, uma cidade pior. Por isso que a gente pensa muito nessa base, né, fixa que faz a gestão, que são os servidores públicos. E os nossos líderes, né, os nossos gestores, diretores, enfim, a gente está montando redes de planejamento, né? E essa rede, naturalmente, começa a ter um nível de funcionalidade, né, cada vez mais eficiente, padronização de rotinas. A governança faz com que a gente tenha a qualificação desses servidores para eles poderem exercer isso com mais qualidade, né? Todos os nossos diretores de planejamento das unidades, eles têm que realmente, no mínimo, né, olhar para os recursos humanos disponíveis, para os recursos financeiros, para os recursos de tecnologia, enfim, para aquilo que são os projetos prioritários, para a gente colocar recursos onde precisa e não onde não precisa. Cortar desperdício, ou seja, a austeridade é um compromisso permanente. Então, acho que esse processo de governança associado ao conhecimento, né, e a capacitação permanente dos servidores, agora associada a essa necessidade de você trazer uma especialidade envolvendo inovação, faz da cidade, de novo, mais uma vez, um diferencial competitivo que vai trazer para os nossos líderes, né? Nós fizemos uma reforma administrativa agora, revalorizando, inclusive, aquelas funções comissionadas, ou seja, é um valor adicional que você paga para um servidor de carreira ser chefe de uma divisão, né? Enfim, isso naturalmente traz uma responsabilidade maior e nós melhoramos bastante essa valorização para poder, inclusive, reconhecer o trabalho que é feito. O gerente de uma OBS tem uma responsabilidade gigantesca e o valor que ele recebia era muito baixo. Então, essa reorganização administrativa que a gente fez vai na direção da valorização, esse MBA vai no sentido da capacitação, ou seja, você vai qualificar o profissional. Tendo um bom planejamento, a gente, na verdade, caminha para uma cidade realmente cada vez mais inteligente. Inteligente, sustentável, etc. Eu acho legal essa questão dos servidores, porque é um mercado de trabalho, né, Parimas? Todo mundo pode ser um servidor público, desde que estude, se capacite, preste um concurso, ou seja convidado para ser um cargo de comissão, enfim. Você acredita que hoje ainda é um grande mercado de trabalho? Porque eu sinto que antigamente o pessoal corria mais atrás do concurso, vamos dizer assim, e tal, mas hoje eu sinto mais que o pessoal está indo para outros caminhos de iniciativa privada e tal. Como que você vê essa questão do mercado de trabalho público? Tem muitas vagas muito concorridas, né? Quando você abre, por exemplo, tem algumas áreas que cada vez você tem menos atratividade, né? A depender do município, às vezes a remuneração não é compatível, por exemplo, com o ganho que a pessoa espera ter, e aí realmente acaba sendo um pouco atrativo. Jundiaí é uma cidade bastante estruturada no âmbito da sua política de remuneração. Então, dependendo da vaga que você abre, por exemplo, as vagas intermediárias de mão de obra convencional, aquelas transversais, se você não faz mais concurso público, você está substituindo por tecnologia, você está substituindo por robotização, você está substituindo por processos mais autônomos, né?
Agora, aquela professor, é insubstituível o professor na sala de aula. Né? E nós temos diretores de escola, né? São 110 escolas. Nós temos, de novo, médicos na área da saúde, né? Enfermeiros, né? Auxiliares. Tudo isso há necessidade e há uma competitividade muito grande. Né? Por exemplo, às vezes você abre lá uma vaga de psicólogo, aparece um conjunto gigantesco de profissionais. Porque quando abre são poucas vagas, 3 vagas. Você abre poucas vagas, mas assim, o salário oferecido, inclusive, e a quantidade de horas disponível para trabalhar, ela é muito competitiva quando você compara com aquele que vai precisar fazer isso na iniciativa privada, porque não é fácil você abrir o seu negócio, abrir o seu consultório, arrumar uma carteira de clientes, pacientes para você atender. Ou seja, então depende da vaga, né? Depende do cargo, depende do momento, depende da remuneração. Né? Mas ele já foi, sem dúvida nenhuma, né? Muito mais procurado. E eu vejo que tem crescido também a questão dos cursos de gestão pública, MBA em gestão pública, tem muita universidade FGV, a gente tem curso de finanças públicas, tá? A universidade está se movimentando também para a questão dos cursos para as pessoas, enfim, para se capacitar cada vez mais. Né, isso. A exigência, inclusive, do cidadão com relação ao retorno. O Brasil é um país que cobra muita carga tributária. A carga tributária é muito alta, Jonas. No Brasil, quando a gente olha o geral, que a gente já falou disso. Em resumo, aqui, a gente paga imposto para caramba aqui no Brasil. Paga muito imposto, né? Você paga quase 40% de imposto, tudo aquilo que você recebe. O brasileiro trabalha 5 meses por ano só para pagar imposto. Exato. É injusto. O que ganha menos paga mais, inclusive proporcionalmente. Por exemplo, a pessoa que paga o ICMS em cima do pãozinho, né? Não estou dizendo lá a cesta básica que tem isenção de ICMS, mas assim, em tese a proporção do ICMS que ele paga, porque ele ganha menos, é maior do que o mais rico. Sim. Então é um país que realmente tributa de maneira com que o pobre sofra mais do que o que ganha mais. Né? Quer dizer, isso é injusto. Então a gente precisa realmente passar a rever tudo isso, por isso que a gente insiste muito na reforma tributária, na reforma do Pacto Federativo, para que a gente tenha um país mais justo, para que a gente tenha a administração pública mais eficiente, que a gente use os recursos, né, arrecadados dos impostos para devolver lá para as pessoas que mais precisam, oferecer dignidade para as pessoas. Né? Enfim, esse é o desafio permanente, Jonas. Gestão pública é muito interessante, que é tudo conectado. Quando você fala de reforma tributária, quem faz isso? Deputados federais. Por isso que é muito importante eleger um Congresso que realmente esteja empenhado nessas medidas, nessas ideias. Nem todo deputado que vai pedir o seu voto, meu amigo que está aqui nos ouvindo ou nos assistindo, está empenhado nessa causa, está empenhado em outras causas. Então, mas esse tipo de medida é muito importante para que a gente possa reduzir os impostos, ter mais eficiência do uso do recurso público, para que a política pública, essa que o Parimó está explicando, chegue na ponta, realmente, né, que o gasto seja eficaz. Só para a gente fechar, a Jundiaí recentemente foi nomeada por uma consultoria, eleita por uma consultoria como a cidade que mais devolve os recursos públicos. Ou seja, os caras fizeram uma conta muito interessante, né? Eles olharam quanto que Jundiaí arrecada de tributo e quanto que ela investe em política pública. E foi a cidade que mais investe se comparado com a arrecadação. Não é isso, Parimosca? É isso, né? Dentre todos os rankings que a gente tem, isto é, essa semana publicou também, né? Jundiaí é a primeira cidade em padrão, em qualidade de vida, né? Que a gente chama, eles colocam lá padrão de vida, porque ele olha lá a saúde, a educação, ou seja, toda essa infraestrutura que a gente estava falando aqui, principalmente a estrutura econômica que faz a oferta de emprego e tal. E a nossa cidade apareceu ali no top, né? No topo do ranking. Foi em primeiro, né? Primeiro lugar. Né? E isso realmente é um reconhecimento de que o caminho, né? A nossa bússola está correta. E agora, né? Recentemente, foi ano passado, isso, uma consultoria, uma mineradora de dados, né? Ela olhou, inclusive, os PIBs gerados nos municípios, o quanto do PIB fica no município na forma de impostos, que forma o orçamento da cidade, e esse orçamento vai lá para a ponta na distribuição dos recursos em todas as áreas das políticas públicas e qual é a cidade mais eficiente nesse retorno para o cidadão. E Jundiaí foi a cidade número 1 do Brasil. Né? Então, ou seja, de novo, isso aponta para o nosso contribuinte que paga impostos aqui, igual a todos os brasileiros, mas aqui o imposto é devolvido de maneira eficiente. Né? E isso é um reconhecimento do trabalho que nós estamos fazendo. Né? E mostra que realmente, como a gente fala, cada real alocado lá na ponta, ele tem o objetivo realmente de melhorar a vida das pessoas, isso está acontecendo, graças a Deus. E eu gosto muito desses rankings porque eles são matemáticos. Matemática, é 0 e 1, não é assim... Não tem amor nem paixão. Não tem. A gente poderia ficar em último, ficar em penúltimo, etc. Mas não, nós estamos em primeiro, segundo, terceiro, sempre muito bem avaliado e com matemática, com número, a gente inclusive sempre, quando sai em algum ranking, a gente analisa aqueles dados para saber, inclusive, onde a gente pode melhorar para os próximos anos, compara quem ficou acima da gente. Então, vamos ver o que ele tem de melhor para a gente, no ano que vem, tentar
melhorar e tentar subir, tentar trocar de lugar com essa cidade. O ranking da Macropan, por exemplo, a gente fica sempre em segundo, e Maringá em primeiro. A gente quer saber por que Maringá está em primeiro. Vamos lá, vamos pegar Maringá e vamos E olha ver. que engraçado, no ranking dos tributos, Maringá não é a primeira. Pois é. Então, assim, tem alguma coisa ali que chama atenção, né? Ela pode talvez estar gastando mais em algumas políticas que fazem talvez uma transformação, porque é uma cidade mais interiorana do Paraná. Sim. Em contrapartida, nós que somos uma cidade interiorana, mas que somos um centro urbano de médio porte, considerando os padrões de população brasileira, estamos sendo mais eficientes no uso do recurso do orçamento para fazer política pública diversificada para a nossa população. Mas, enfim, o importante é você ter o processo de melhoria contínua, e para isso a gente volta lá no planejamento, no PDCA, que a gente fala o tempo todo, enfim, e isso é a garantia de que o nosso cidadão vai ser sempre assistido, ou seja, todas as vezes que ele procurar um serviço, ele vai ter o profissional para atendê-lo, ele vai ter o serviço, ele vai ter a agenda, às vezes pode até atrasar um pouco, demorar, como é o caso, por exemplo, agora da saúde, que o Hospital São Vicente está funcionando com 120% da capacidade, né? Enfim, mas isso naturalmente... É muito bom, mas vem muita gente. Sem dúvida nenhuma, né? E depois da pandemia, é óbvio, né? As pessoas que tinham que fazer cirurgia eletiva não puderam, e agora a gente tem que fazer essa desova de fila que a gente chama. Mas, enfim, as coisas estão indo para o rumo certo aqui, isso que é importante, e há o reconhecimento disso, né? Enfim, é um trabalho conjunto, um trabalho de time. Perfeito, sempre rumo ao primeiro lugar. Parimoski, muito obrigado. Falei que ele era um dos melhores gestores públicos da Noemi, não é exagero, não. O cara conhece mesmo, tô lá do lado dele, aprendo toda hora com o Parimoski. Não é todo dia, não, é toda hora. Até quando eu participo de muitas reuniões ao lado do Parimoski, pessoal, falando aqui para a câmera, para você que está em casa, eu quase não falo nada quando eu estou na reunião com o Parimoski, porque eu fico só ouvindo, só aprendendo ali. Cada dia é uma faculdade diferente que você faz com o Parimoski, porque viveu muito, vive muito, tem muito para fazer ainda por Jundiaí, vai fazer muito por Jundiaí, se Deus quiser, juntos. Continua lá na sua equipe, quero continuar lá por muitos anos, quero continuar do seu lado por muitos anos, se Deus quiser, Parimoski. Por favor, faça suas considerações finais para a nossa audiência. Obrigado, Jones, obrigado por esse espaço, né? Acho que é importante a gente contar para as pessoas, talvez até de um jeito diferente, porque quando a gente dá entrevista normalmente sempre é muito enlatado, né? Muito ali... Aqui é um bate-papo, Aqui é um bate-papo, você tem um pouco mais de liberdade para falar das coisas, de misturar os temas, né? A gente sempre toma muito cuidado para que não haja isso, mas enfim, aqui a liberdade de poder falar para o cidadão, para o munícipe, para as pessoas aqui, para os espectadores que estão acompanhando a gente pela internet, enfim. É bem legal esse papo, né? E eu acho que ele é construtivo, porque também é muito interessante, eu gosto muito de ouvir o que as pessoas pensam, né? A gente não é só uma via de mão única, né? É importante que a gente tenha realmente o feedback daquilo que a gente está fazendo para a gente poder continuar melhorando, né? E ter uma boa equipe realmente é o sinal. O prefeito Luiz Fernando é um grande líder político, está fazendo um brilhante trabalho. O nosso time é um time de primeiríssima. Realmente, conosco não tem perda de recursos, né? No nosso caminho ali é a eficiência máxima e entrega máxima. Ou seja, é isso que a gente quer trazer para a população. Cada vez mais desenvolvimento, qualidade de vida e dignidade para as pessoas, né? É isso que a gente busca sempre, permanente. Estou à disposição sempre que me quiser, me chame, por favor. Obrigado, Parimoski. Mais uma vez, muito obrigado por ter vindo aqui. Eu sei que a sua agenda é muito apertada. Esse foi José Antônio Parimoski, um craque da gestão pública brasileira, que, de novo, vai fazer muito pela nossa cidade, pelo nosso estado e pelo nosso país também. Gravem esse nome, José Antônio Parimoski. Estamos de volta, então, semana que vem, com mais um episódio do Pod Inova, sempre às quartas ao meio-dia. Esse foi o episódio 9. E vamos juntos. Fiquem com Deus e até a próxima. Até mais.